Boa noite, Pai abençoado, nós agradecemos pela bênção da vida, por tanto amparo e por tanto auxílio que temos recebido por acréscimo de Sua misericórdia. Que esses momentos possamos estar em sintonia com esses amigos queridos que nos amparam, que nos assistem e possamos estar em sintonia com o Seu amor e o amor de Jesus. Que assim seja. Na semana passada, nós falamos a respeito dos sentimentos, dos pensamentos, da necessidade de renovarmos as nossas mentes. Falamos também a respeito do modelo, que é Jesus Cristo, através da questão 625 do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade com o mesmo livro, nas pegadas do Mestre, de Vinícius. A mensagem se chama O Verbo Amar. Então, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, seria como? Através do amor. Jesus, dias antes do seu sacrifício, disse aos discípulos: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Essa passagem está em João, capítulo 13, versículo 34. Vinícius grifa a palavra como eu vos amei. Então, como? O modo que vem de quem? De Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo. Essa passagem é relatada ali na sequência do lava-pés, né? Quando Jesus também informa e ele sabe que em breve Judas iria entregá-lo. E ele passa, né, um novo mandamento, que é: ameis uns aos outros como eu vos amei. E a passagem seguinte do Evangelho, né, fala: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vejam como é importante o modelo que o Mestre nos deixou e que seria ali o nosso guia, que nós também temos que nos amar, né? Que nós seríamos conhecidos como os discípulos dele se amássemos uns aos outros. Onde a novidade de tal mandamento? Porventura, o Evangelho não é, em síntese, a apologia do amor? Que outro preceito mereceu jamais tanta recomendação e referências tão enfáticas por parte do Mestre? Não obstante, aquela ordenança encerra notável novidade: o modo de amar. Jesus não só prescreveu o amor, mas também a maneira de amar, dizendo: amai-vos como eu vos amei. E nós temos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a questão moral, né, o ensino moral, que esse não se perdeu, esse na verdade, ele não se diferenciou em nenhuma religião, ele está relatado tal qual. Então, a passagem de Jesus sobre a terra foi de puro amor. Ele amou a todos, ele nos deixou esse legado. Amar, todos os seres amam. A vida, sob qualquer forma, debaixo de qualquer aspecto que se nos apresente, é sempre expressão de amor. Amar é a grande lei da natureza. O amor é atributo inseparável da vida. Vejam isso, o amor é atributo inseparável da vida. À medida que ela evolve para planos mais elevados, o amor transcende, assumindo modalidades várias. Daí os diversos modos de amar,
Na situação atual, né, no nosso nível, o amor está muito distante do amor que foi ensinado por Jesus. Mas nós temos que seguir esse modelo. O verbo amar tem muitos paradigmas. A fera ama. A leoa defende com solicitude seus cachorrinhos e por eles se bate até a morte. Cachorrinhos, essa palavra ela pode ser empregada não só aos filhotes dos cachorros, mas também a todos os recém-nascidos de leão, de urso. Por isso que Vinícius usa a palavra cachorrinhos e não leõezinhos. A galinha, expondo-se aos rigores do tempo, acolhe sob as protetoras asas os seus pintainhos. Essa realmente é uma imagem, né, muito marcante quando a gente vê as galinhas e os seus pintainhos, né? O cuidado das mães. Cuida com desvelo de lhes arranjar alimentos, priva-se daqueles que lhes são mais apetitosos, reservando-os para eles. Tudo isto que é senão manifestações de amor, né? E a gente sabe, né, que o amor na nossa condição, o que mais se aproxima do amor é o amor da mãe. Ainda ontem eu estava vendo uma palestra do Divaldo, onde ele relatava o caso, né, do valor da prece de uma mãe e que o amor de mãe derruba as portas, né? Realmente é muito poderoso. Mas a leoa não cura dos cachorrinhos de outra leoa como cura dos seus. A galinha se arrepia e ameaça os pintainhos de outra ninhada quando estes invadem a zona onde ela e os seus estão ciscando. É que os animais inferiores amam com egoísmo. Olha que observação importante de Vinícius. Nós estamos mais parecidos com os animais ou não? Nós somos diferentes dos animais. Nós temos a consciência. Neles, o amor não brilha em sua pureza. E Jesus, na questão 625, ele é colocado, né? Na questão onde nós lemos na semana passada, né? Foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Então, qual é a meta? O amor puro, o amor de Jesus. O diamante ainda está em estado de carvão, né, nos animais. O instinto de conservação próprio da prole, raiz do egoísmo, predomina fortemente. No homem se verificam os vestígios daquele instinto. Alguns há que os possuem acentuadamente, quase como um animal. Então, Vinícius coloca aqui que alguns homens estão muito próximos dos animais e esse amor é o amor da fera, é o amor com egoísmo. Para esses, o verbo amar é intransitivo, sua ação não vai além. Concentra-se neles mesmos e nos membros mais chegados da família. É uma forma de idolatria, quando muito concentra nas outras pessoas, né? Normalmente o amor é tão egoísta nesses casos que é realmente só o amor a si. Só interessam os seus interesses, né? Nada mais vale do que isso. Tudo que eles fazem, né? A quem está nessa condição é amar a si mesmo, né? E ser egoísta. Aquele amor egoísta se ama, mas tudo é para si, para os seus interesses. Outros há para os quais o verbo amar é defectivo. Faltam-lhe certos tempos, números e pessoas. Amam para corresponder às simpatias ou mesmo obedecendo a motivos mais ou menos interesseiros. Aquelas trocas, conveniências, né? Chama-se de amor, mas na verdade não é amor, é algo muito raso, né? É um sentimento muito raso e que varia muito de um dia para o outro, né? Vai de encontro com as conveniências. Para outros ainda, o verbo amar é passivo. Amam platonicamente, com frieza, sem demonstrações positivas ou práticas. Abstraem-se do mal, mas não realizam o bem como fruto do amor.
E nós sabemos que não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Temos que evoluir. Todos esses são paradigmas transitórios que culminarão um dia no paradigma por excelência, o único compatível com a natureza do verbo amar, Jesus Cristo. Precisamos aprender com ele a conjugação daquele verbo. Quando eu for levantado no madeiro, então atrairei todos a mim. Jesus amou incondicionalmente. Amou sem ser amado, nem correspondido no amor. Amou amigos e inimigos, a bons e a maus, a justos e pecadores, testemunhando com isso sua divina filiação. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos: amarás teu próximo e aborrecerás teus inimigos? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuvas sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que fazeis de especial? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes os vossos irmãos somente, que fazeis demais? Não fazei os gentios o mesmo? Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Essa passagem ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O capítulo se chama Sede Perfeitos. Essa passagem relatada bem no início chama Caracteres da Perfeição, né? Onde é dita ali a perfeição alcançável. Deus é perfeito, Ele é nosso Criador, nós não nos igualaremos ao nosso Criador. A perfeição, portanto, vem da conjugação do verbo amar, segundo o paradigma acima exposto. E o verbo amar, ele é um verbo de ação, né? Temos que construir, agir, é uma sequência, é uma construção. Amar requer muito, né? Uma construção. Ninguém é filho de Deus enquanto não ama indistintamente. Os filhos são herdeiros dos pais. Deus é amor. Então nós herdamos de Deus o amor. O verbo amar é eminentemente transitivo e essencialmente ativo. É um verbo cuja ação incoercível não conhece limites em suas expansões. Os verbos são a alma da linguagem, e o verbo amar é mais do que isso, porque é o espírito, é a vida da religião. A fé sem amor é morta, não regenera, não aperfeiçoa, não salva. Temos que ter fé, mas temos que amar. Jesus Cristo é o verbo amar que tomou forma, que se fez carne. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, em vos amardes mutualmente como eu vos amei. Em tal importa o verdadeiro sinal que distingue o cristão. Amai e fazei depois tudo o que vos aprouver, disse Santo Agostinho. O amor sobrepuja a fé, a esperança, a beneficência, o profetismo e o sacrifício. Preceitua o apóstolo dos gentios. No amor se contém a lei e os profetas, rezamos os evangelhos. Fora do amor não há salvação, sentencia o Espiritismo. E aí nós vamos completar exatamente a partir dessa frase. Fora do amor não há salvação. Nós vamos para o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele está como fora da caridade não há salvação. Nós vamos ler o trecho da caridade, necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens
e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Um símbolo é um instrumento de cordas. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, é a epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos substituir a palavra caridade pela palavra amor? Como foi dito aqui na versão de Vinícius, se ali colocarmos a caridade acima da fé e o amor acima da fé. Essa é a nossa missão, amarmos como Cristo nos ensinou. Estamos amando? Ou nosso amor ainda é próximo ali dos animais? Mas sabemos que é possível amar como Ele nos amou. Ele vivenciou isso o tempo inteiro e cuida de nós até hoje. Então, temos o modelo, temos o guia, fomos criados para amar e haveremos de alcançar esse amor em nossos corações. E à medida que formos amando, nossos sentimentos serão melhores, nossos pensamentos serão melhores. Vamos nos esforçar no bem, pedindo sempre o amparo e a proteção de Deus e Jesus. Que assim seja. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Pontos e Crônicos, que é um livro que tem a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Irmão X, e fala sobre a paciência num relato que chama Provas de Paciência. Vamos lá. Quando se dispôs Leonarda à nova reencarnação, Lucinda, nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou: Leonarda, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. As realizações do espírito não são gratuitas, constituem patrimônio eterno, adquirido a preço alto em esforço e experiência. Então vejam que Leonarda ela estava no plano espiritual e é dito a ela pela orientadora que ela trazia ali grandes valores. No entanto, o grande desafio dela, voltando aqui para a Terra, seria o exercício da paciência, não é? Assim como para muitos e muitos de nós. E ela continua, a orientadora continua dizendo a ela: tenha coragem nessa construção. Quando na Terra olvidamos, esquecemos frequentemente
a real significação do desassombro, né, da coragem. Aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. É verdade, né? Muitas vezes é valorizado aqui na Terra aquela pessoa que é impulsiva, que toma decisões muitas vezes impensadas, e às vezes aquela pessoa que ela é ponderada, que ela tem a prudência, ela é taxada ali até de boba, né? De não aproveitar ali das situações. Então ela diz que, repetindo, né, que na Terra nós esquecemos o real significado da palavra desassombro e aplaudimos a impulsividade, esquecendo a sabedoria da prudência. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Em voltando presentemente à carne, né, ou seja, retornando à vivência aqui na terra, não esqueça que a renúncia é a mestra da paciência. Leonarda ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que retorna à escola terrena. Transcorrida a ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando lê e não medita. Olha que interessante. Nós podemos ler e ler muito, temos ali muito conhecimento, mas se nós não meditamos, não refletimos sobre aquilo que foi lido, né, passamos a ser ali um repositório de informações sem que aquilo traduza, né, numa mudança de atitude, de comportamento. Tanto que Frei Fabiano fala sobre isso, ele fala que cultura é aquilo que vem de fora para dentro, mas sabedoria é aquilo que vem de dentro para fora. Então é importante o estudo, mas temos que procurar desenvolver ali a sabedoria, né, gradativamente. Ela continua dizendo: lembre-se de semelhantes verdades na terra. Para nós que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que os outros o sejam para conosco. Olha que profundidade disso. Para nós que fomos muitas vezes injustas para o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que os outros o sejam para conosco. Ou seja, façamos a nossa parte independente de se as pessoas são justas conosco ou não, se elas nos reconhecem ou não, né? Para que quando nós partimos aqui da terra, nós possamos ter a nossa consciência tranquila e podemos dizer: aquilo que estava ao meu alcance, eu lutei para fazer ali da melhor maneira possível. Essa indicação, aliás, vem de Jesus desde o processo que o conduziu à crucificação. O Mestre foi sumamente bom para com todos, entretanto, não reclamou, não exigiu qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo nos grandes momentos. E ele era puro, Leonarda. Não deseja de modo algum induzi-la a desconsiderar a retidão. Examino, analiso apenas o aproveitamento da oportunidade. Tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas enfermas, não fujamos à medicação adequada. Tenha cuidado, dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertença. Contudo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino, valendo-se do ensejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Ou seja, faça ali o teu melhor, faça a tua parte, mas se
você não receber aquilo que você espera, né? Tem ali a resignação, tem ali essa paciência, na certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós e que as coisas acontecem de acordo com a nossa necessidade ou o nosso merecimento. E a instrutora continua dizendo a ela: isso representa negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto ao mais, saiba você que estaremos a seu lado, assistindo, acompanhando-a com amor. Do seu concurso depende a realização. Leonarda prometeu observar os conselhos ouvidos, assumiu compromissos graves e voltou à Terra. No entanto, apesar dos ajustes havidos desde criança, revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. No fundo, era bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta, ou seja, ela tinha oscilações ali muito grandes, muito frequentes ao longo do dia, Navegava, como diz aqui, facilmente da calmaria à tormenta. Chegada à juventude, o plano espiritual convocou-a pouco a pouco as provas da paciência de quem necessitava. Então, no período da juventude, começam ali os testes da paciência. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho começaram os serviços mais duros. Cristóvão, o marido na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e à tolerância. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e de mãe, ela descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Então ela era uma boa mãe, uma boa esposa, mas descontrolava ao primeiro sinal de irritação, algo que tirasse ela ali daquilo que ela planejou, daquilo que ela se propunha a fazer. Cessada a borrasca doméstica, lavava-se em pranto de arrependimento. Então vejam que ela explodia, mas em seguida ela se arrependia ali da atitude dela, Então ela se arrependia reconsiderando atitudes, mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas vezes Leonarda caía em desespero e revolta em razão da sua invigilância. Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis, transformava os mínimos de sabores em tragédias comoventes. Então qualquer ali desconforto físico da saúde, para ela ali era um fantasma, Ela ampliava sobremaneira ali a revolta, o sofrimento, a dor, assim como os mínimos de sabores, aquilo para ela eram tragédias que ela também ampliava por essa falta de paciência, por essa revolta que ela trazia. Dentro de semelhante calma sentimental, os filhos andavam enfermiços, o esposo inquieto e a residência menos cuidada. Leonarda, apesar de bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço ela mantinha-se impaciente, no repouso vivia atormentada. Então vejam que ela estivesse ali trabalhando ou descansando, em nenhum desses momentos ela se concentrava, tudo para ela era muito difícil, E para nós fica aí um convite, para que nós aprendamos a trabalhar ali com boa vontade, fazemos com amor aquilo que nós estamos fazendo, com dedicação, e também aprendemos a descansar, que sejam momentos ali de renovação, que aprendamos de fato a desconectarmos ali de tantas preocupações, nessa renovação da energia física, mental e até espiritual que nos é tão necessário. Ela agia muito longe da tranquilidade operosa, que produz a segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la inconfidente de suas naturais aventuras e questões. Leonarda não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente tudo que não lhe proporcionasse bem-estar. Então,
com essa maneira dela agir, o marido não conseguia se abrir e compartilhar ali também as dificuldades que ele trazia, porque tudo para ela era ali, era muito dramático, sistematicamente ela se sentia contrariada, como diz aqui. Nas reuniões evangélicas, ela ouvia importantes preleções sobre a humildade e a coragem, costumando observar. Então ela dizia: as pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. E como se a virtude fosse algo insustentável, ela repetia sempre: muitos consoladores são os elementos da fé, mas perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Nessa diretriz prejudicial, ela atravessou o estágio terrestre. Sem dúvida, efetuou louváveis aquisições nos sacrifícios do lar. Todavia, quanto à resignação, nunca obteve o mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu, sempre que assediada pelos dissabores comuns. A pior característica em seu caso, porém, é que Leonarda jamais se inquietou com o bem dos outros, mas sim com a satisfação de si mesma, incapaz de suportar o menor espinho. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava com a mesma serenidade dos outros tempos. Então, a Leonarda desencarna, é recebida pela Lucinda, que era essa companheira espiritual dela. Abraçaram-se comovidas e logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, trocando júbilos de amizade sincera. Depois das primeiras impressões afetuosas, ela disse à amiga espiritual. Aliás, desculpem, quem diz aqui é a amiga espiritual, a Lucinda, que diz a ela: é lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Como assim? Perguntou a Leonarda. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda, carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me auxílio. Tentei quinhoar-lhe a senda, fornecer ali auxílio na caminhada dela com inestimáveis recursos educativos, mas infelizmente espantou-se Leonarda ao ouvir as inesperadas considerações e com inexcedível desencanto acentuou triste. O que diz? Eu fui excessivamente provada, Leonarda diz. E a Lucinda responde: foi provada, mas não foi aprovada. Vivi com pobreza e dificuldade, diz Leonarda. Entretanto, não as aproveitou convenientemente, responde a Lucinda. Experimentei muitas dores, diz Leonarda. E foi a ela respondida. Experimentou dores, mas não guardou os ensinamentos. Sofri muito, continua Leonarda, mas não aprendeu. Então vejam que o fato de nós termos muitas provas aqui na Terra, muitos contratempos, muitas dores, o que vale de fato é o que nós aprendemos com aquilo. Então muito cuidado para que a gente não mergulhe ali na queixa, na lamentação, nos sentindo vítimas, nos sentindo injustiçados, porque são testes às vezes que nos machucam, dolorosos, mas que são necessários e que, se bem aproveitados, eles têm um valor incalculável, não só para essa existência, mas para outras que com mais maturidade, com mais equilíbrio, serão encarnações mais felizes, mais serenas, na medida em que aquilo que hoje nos fere, nos machuca tanto, esses aprendizados vão nos tornar ali menos suscetíveis a essa dor, a esses melindres, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, e, consequentemente, uma vida mais equilibrada, muito mais ligada ali a Deus, muito mais ligados a nós mesmos, compreendendo a razão, a finalidade da nossa existência.
E a Lucinda diz a ela: você falhou nas provas da paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Então é um texto bastante interessante que nos convida a desenvolvermos ali a paciência e analisarmos se cada um de nós temos as nossas conquistas, temos ali aquilo que aprendemos ao longo de tantas e tantas existências, mas quais serão os pontos que nessa existência nós devemos tomar mais cuidado, né? Para ela aqui foi a paciência, assim como é para muitos de nós. Outros ali é o abuso do poder, é o excesso de vaidade, de orgulho. Pode ser ali o vício da maledicência, da fofoca, o desequilíbrio em relação à sexualidade, enfim. Nós temos que olhar com muita atenção, muito cuidado e percebermos aquilo que nós trazemos de bom, mas também percebermos quais são os pontos que nessa existência a vida tem nos convidado a desenvolver, né? No caso dela foi a paciência e, como foi dito, assim como é para muitos de nós, né? Sobretudo nessa fase em que vivemos, a paciência da fé, a paciência de fazermos o nosso melhor, mas vivendo um dia de cada vez, né? Na certeza de que a colheita o plantio está nas nossas mãos, mas a colheita, quando e como será, isso está nas mãos de Deus. Então, cultivemos a paciência, a fé e a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, nos acompanha, guia nossos passos com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a atenção. Então, que Jesus, em sua infinita bondade, ilumine a todos os lares, todas as famílias, a todos os doentes do corpo e da alma, a todos os médicos, enfermeiros, ilumine a todos os nossos governantes e que luz se faça na terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a